Boa noite. Aqui já é madrugada. Aqui já é madrugada. Boa noite com a paz do Senhor Jesus. Aqui já são meia-noite e 25, né? Já é quarta-feira. Aí no Brasil agora certamente são 8h25, né? Vocês ainda estão no início da noite, mais ou menos, né? E mesmo sendo tarde, eu resolvi trazer uma palavra para vocês. Eu senti no meu coração de trazer essa palavra, pois eu estava a ver alguns vídeos ali na sala, né? Vendo alguns vídeos, alguns estudos bíblicos. E aí senti no meu coração o desejo de trazer uma palavra também. E me veio ao coração 1 Coríntios, capítulo 16. E eu quero ler e trazer para vocês uma reflexão sobre os versículos 13 e 14, né? Antes eu quero fazer uma oração para que a nossa não só a leitura, mas como trazer o que significa, o significado, o que Deus colocar no nosso coração, venha realmente do Senhor, do seu Espírito. Oremos então, irmãos. Querido e amado Deus, mais uma vez me coloco diante do Senhor para pedir, ó Deus querido, a tua intervenção. Que o Senhor esteja aqui com este teu servo. Ajuda-me, Senhor Deus, auxilia-me na leitura, na interpretação da leitura da tua palavra, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, dos versículos 13 e 14. Senhor Deus, dá-nos a devida instrução, Pai, ensina-nos, faz com que saibamos o que o Senhor tem para nós. Não deixa nada vir interromper, Senhor, nada, nem mesmo um esquecimento de alguma coisa. Só possa me dar sabedoria para poder falar a tua palavra. E abençoa todos aqueles que vão ouvir, Senhor. Depois que esse vídeo for postado, todos aqueles que vão ouvir, tu também possas falar ao coração destas pessoas, irmãos, amigos, para que faça diferença também na vida dessas pessoas, Pai. Seja para o bem, para fazer o melhor, restaurar, enfim, o que só achar por bem, Senhor Deus, fazer na vida dessas pessoas, que elas sejam carinhosamente abençoadas por Ti. Fica conosco, ó Pai, encha-nos da Tua graça, pois a Tua graça nos basta. E te peço estas bênçãos e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois então, meus amados, vamos então à leitura? Vai dizendo assim, o versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Irmãos, antes de eu começar no primeiro versículo, no versículo 13, né? Quero só dar uma ênfase nessa última palavra que é amor. Amor é algo que a gente encontra centenas de vezes na Bíblia. Ela é falada, ela é proferida várias vezes. Deus, ele ama tanto a sua criatura, que ele fez questão de que nós soubéssemos do seu amor por nós e de como nós devemos nos portar. É com amor. Então vamos refletir no versículo 13, que diz assim, vigiai. Vigiai está, logo em seguida vem uma vírgula, né? Vigiai. Irmãos, então ele está isolado. Essa palavra vigiar também ela é proferida muitas vezes na palavra. E o que ela quer dizer para nós? Vigiai. O que Deus quer dizer para nós? Vigiai. Irmãos, nós devemos, como crentes em Jesus, vigiar todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós vamos fazer, nós devemos vigiar naquilo que a gente pretende fazer. Se o que a gente pretende fazer é bom, a gente faz, né? Se o que a gente pretende fazer vai trazer prejuízo para alguém, a gente não deve fazer. Se for bom para nós, mas não for bom para os outros, a gente não deve fazer, né? Então, vigiar em todos os sentidos é cuidar dos nossos, é proteger as pessoas, é tratar com respeito, é lidar com as pessoas
da melhor maneira possível, é vigiar em todos os sentidos. É vigiar para que a gente não deixe nenhuma brecha, que a gente não cometa erros e deixe brecha para que o inimigo de nossas almas, ele venha nos lançar uma seta maligna. E muitas das vezes essa seta, ela ataca ou ela abala a nossa fé. Ela ataca e abala a nossa fé. Porque a segunda parte vai dizendo, estai firmes na fé. Estai firmes na fé. Você vigia para estar sempre firme na fé. Porque se a tua fé for abalada, com a fé abalada, você vai começar a refletir um monte de coisa. Vai começar a duvidar de um monte de coisas. Você vai começar a duvidar da própria palavra. Mas isso aqui está escrito, pode ser dessa forma também. Pode ser que esse pecadinho que eu gosto tanto de cometer, não seja exatamente o que está escrito aqui, talvez seja de outra forma, né? Irmãos, eu passei durante um bom tempo na minha vida acreditando que determinado pecado, né, que é visto na Bíblia como pecado, não era pecado, que nos originais não falava que é um pecado, até que o dia que Deus me mostrou que aquilo era pecado. Deus me mostrou em sonho que aquilo era pecado. Então, eu já tinha no meu coração que era, eu sentia, o Espírito Santo tinha tocado no meu coração, mas ainda assim eu insistia, porque eu gostava daquele pecadinho, algo que eu não queria perder, sabe? Houve uma época assim. Então aí Deus entrou com a providência de me mostrar em sonho que aquele pecadinho era um pecadão e que não me fazia bem e que podia me levar para o inferno. Então eu parei, voltei a cair na tentação algumas vezes, mas até que por fim, insistindo, né, insistindo no Senhor, eu parei. Hoje, graças a Deus, estou firme na fé. Né? Então nada me abala, irmãos, nada, a minha fé é o Senhor, a minha fé está pautada na sua palavra, o que ela diz está dito. Então eu tenho que vigiar primeiro, estar firme na fé, porque Satanás ele vem, ele encontra uma brecha, ele começa a colocar coisas nos nossos ouvidos, irmãos. Ele vai dizer para você, ele diz para nós, ele pode dizer para você que você não é nada, ele pode dizer para você que você não presta, que você é uma pequena criatura, que Deus não gosta de você, que não adianta você se esforçar, porque Deus não gosta de você, que você nunca vai conseguir. Ele vai dizer um monte de coisa para tentar te derrubar, né? E aí, se a tua fé estiver abalada, você vai ouvir aquilo e a tua estima vai começar a ficar baixa e você vai começar a dar vazão àquilo que você está ouvindo. E quem sabe, com isso, você vai chegar a um nível tão baixo que você comece a cair nas tentações, porque aí ele vai começar a colocar as tentações, ele vai ver que você se abalou, né? Primeiro ele abala os alicerces para depois fazer tombar todo um edifício. Então ele vê o que você se abalou e aí ele começa a colocar as tentações. E aí você vai sucumbindo para a tentação e peca, né? Então é isso que ele faz, irmãos. Ele ataca, ataca, ataca. Se tiver uma brecha, ele vai conseguir atacar com certeza no alvo principal dele, que é o nosso ponto fraco. Então, irmãos, estai firmes na fé. Vigie para que você esteja firme na fé. E vigiar é estar sempre atento para você não cometer erros, irmãos. Erros que podem se transformar em pecados. A gente tem que estar firme na fé, irmãos. Firme que o Senhor Jesus, ele foi preparar-nos lugar e vai voltar novamente para nos levar com ele para onde quer que ele esteja, nós estejamos também. Eu tenho que ter fé e não duvidar. Eu creio que eu sou do Senhor, que o Senhor vai vir me levar para junto dele. O crente não pode duvidar, o crente não pode, irmãos. Isso não é do crente. O crente tem que ter fé, tem que crer. Tem que ser. Por isso nós somos chamados de crente, porque nós cremos. O descrente é aquele que não crê, né? O descrente que põe dúvida em tudo, mas o crente não pode pôr dúvida. Se tudo começou com Adão, eu tenho que crer que tudo começou com Adão. Se tudo vai terminar como está escrito em Apocalipse, eu tenho que crer que vai tudo terminar assim. Se vai haver um rapto
daquela que é considerada a noiva do Senhor, de Cristo, eu tenho que crer que vai haver do arrebatamento da igreja, eu tenho que crer. Sabe, irmãos, então eu não posso duvidar, eu tenho que estar aguardando a vinda do meu Senhor com muito amor no meu coração, com ansiedade, com desejo. Esse dia vem, esse dia vem. Ele prometeu, ele vem. Jesus é Deus e ele não é homem para mentir. Se ele disse que vem, ele vem. É só aguardar, não desfalecer da fé, estar firme na fé. Portai-vos varonilmente. Varonilmente tem o sentido de honrosamente, né? Você tem que se portar honrosamente, de forma lícita, de forma adequada, sabe? Você tem que honrar a palavra de Deus, você tem que honrar a palavra crente que você é em Jesus. Você tem que honrar a sua salvação, você tem que honrar o seu Senhor, servir só a Ele, não a Ele e ao mundo, mas só a Ele. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente tem que viver. A gente tem que viver, irmãos. A gente não pode estacionar e ficar esperando. Isso não é o correto. A gente tem que viver. Se você trabalha, trabalhe. E trabalhe de forma mais correta, mais honesta possível, mais digna possível, com brandura, com amor. Trate o seu chefe com amor, trate os seus colegas com amor. Trate quem você estiver perto de você com amor. E não é amor cobrindo a pessoa de beijinho, não é isso, né? Mas é amor no sentido de você ser bondoso, ser caridoso, ser carinhoso, falar com brandura, com ternura, não deixar ira, né? Não deixar a ira tomar conta de você. Se você se irá por uma palavra que você ouviu, por algum gesto de alguém, se segure, estai firme, segure, portai-vos varonilmente. As pessoas têm que ver em nós algo diferente. Nós somos a luz do mundo. Então, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O versículo 13 termina com e fortalecei-vos. E como é que nós nos fortalecemos, amados? É lendo a palavra de Deus em primeiro lugar. É lendo a palavra de Deus, é buscando o Senhor todo o tempo, é lendo a palavra, entendendo, buscando, pedindo ao Espírito Santo discernimento, lendo a palavra e o Espírito Santo nos dando discernimento, a gente vai se fortalecendo. A gente ir à congregação, ouvir uma mensagem, uma pregação, isso nos fortalece. Que a congregação é importante, amados, ela é importante. Não são todos os pastores que são pastores de oba-oba, não. Tem pastores sérios. Tem pastores sérios. E quando o pastor é sério, a igreja é séria. A igreja funciona bem. A igreja é de Jesus. Ela segue virtuosamente. Tem problemas? Tem, todas têm. Por mais que o pastor, que o líder da igreja seja um homem correto, um homem amante à palavra, um homem que segue a palavra direitinho, é um homem. Então, comete erros, nós cometemos erros. Eu não tenho que idolatrar o meu pastor, de forma nenhuma. Ele é homem como eu, né? Não tenho que idolatrar, mas eu tenho que respeitá-lo, porque Deus colocou ele como líder na minha congregação. Então, ele está ali como meu líder, eu tenho que respeitar ele. E quantas vezes eu já fui liderado por homens bem mais novos do que eu? Eu respeitei e obedeci muitas das vezes. Quando eles me pedem alguma coisa, eu obedeço. Por que não? Então tem pessoas hoje que não querem ir para a igreja, irmãos. Eu creio que o problema delas maior é que elas não querem ser lideradas. Vocês podem perceber que muitas mulheres, elas dizem que congregam dentro de casa. Como assim congregar dentro de casa, irmãos? Se nós somos um corpo, nós precisamos nos unir, nem que seja uma vez por semana, mas a gente precisa se unir. O corpo de Cristo tem que estar junto. Como congregar dentro de casa? Então vocês podem perceber que muitas das pessoas que dizem isso são mulheres. Por quê? Porque parece que o feminismo tomou conta até da igreja, e fazendo com que muitas delas não querem ser lideradas por homens. Muitas vezes não são lideradas por maridos, não querem ser lideradas por outros homens, como pastor. Né? Então eu tenho essa percepção, sabe? Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho essa percepção. Eu acredito que muitas pessoas não vão à congregação porque elas não querem se submeter a uma liderança.
Aí coloca 1000 defeitos. Claro que a gente vê, né, os escândalos estão aí aos nossos olhos, muitos escândalos, muitos pastores interessados em dinheiro, muitos pastores interessados só em brincadeira, né? Mas existem aqueles pastores que são sérios, sim, irmãos. No Brasil, eu congregava em igrejas que os pastores eram sérios. Aqui em Portugal, eu estou a congregar numa igreja, eu voltei para a Igreja Batista, então eu estou a congregar aqui numa igreja, Igreja Batista de Setúbal. O pastor é sério. E quando o pastor é sério, a igreja é séria, a igreja é unida. E aqui, essa igreja é uma gracinha, que os irmãos são doces de irmãos. É gostoso estar lá, eles são doces. Então ainda é melhor, né? Quando a gente encontra uma congregação assim, tão carinhosa. E nós devemos ser assim, irmãos, uns com os outros, carinhosos. Devemos nos amar afetuosamente. Então, dessa forma, nós estamos nos fortalecendo. Quando nós deixamos de ir à congregação, a gente está deixando de lado algo que é importante e que a própria palavra nos mostra que nós devemos congregar, né? A palavra de Deus não diz que no final dos tempos a gente largasse a igreja, a congregação. Não. Ela fala que o amor de muitos esfriaria. E o amor de muitos está esfriando, irmãos. Então, as pessoas que dizem que são crentes em Jesus, que tem canais no YouTube, mas que congregam em casa, minha congregação é a minha casa, né? Isso para mim, isso é uma parte desse esfriamento. Que ela não consegue mais ver uma congregação que se encaixe para ela. Quem sabe, talvez, não seja por isso, não querer se submeter a uma liderança. E aí coloca a culpa naqueles que todos nós sabemos que vivem uma vida completamente diferente do que o Evangelho realmente nos ensina, né? Aqueles que conduzem uma igreja diferente do que o Evangelho ensina que a igreja deve ser conduzida, né? Então, dessa forma nós nos fortalecemos, lendo a palavra, é ajoelhar e orar, é nos prostrarmos diante do Senhor e orar intensamente, com amor, né? Tudo com amor. E a gente está numa congregação, a gente está lá com amor. Não por força nem por violência. Se você não gosta, se você não quer mesmo, se você não gosta, é melhor não ir mesmo. Porque a congregação é a casa de oração do Senhor. Ele mesmo falou, a minha casa de oração. O Senhor Jesus falou isso, a minha casa de oração. E muita gente está deixando de ir à casa de oração do Senhor. Quando nós estamos reunidos lá, nós oramos ali dentro, nós estamos juntos orando, nós estamos fazendo um trabalho como um corpo. Eu faço algo dentro da congregação, aí vem o outro irmão, faz a outra coisa, e o outro faz outro faz outro. Cada um faz aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Aquilo que Deus despertou como um dom. Isso é o corpo junto trabalhando, né? Então é importante, sim, amados. Então, tudo isso nos fortalece. E aí vem o versículo 14, que fecha tudo com essa frase que diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tudo isso que a gente falou, se não tiver amor, irmãos, é tudo em vão. Se tudo eu fizer por obrigação, é em vão. Tudo que eu fizer para o Senhor por obrigação é em vão. Sou um servo inútil, porque eu fiz o que me mandaram, né? Eu sou um servo inútil. Fico sentado. Me dá uma ordem, tá bom, vou lá fazer. Aí faço. E muitas das vezes de má vontade, né? Faço porque me mandou. Vou lá e faço. Sabe, irmão, um servo inútil. Mas se eu faço as coisas por amor, irmãos, eu vou até procurar fazer alguma coisa que não seja alguém que me mandou. Eu vou pedir para fazer, eu vou procurar fazer dentro da congregação, fora dela. Deus vai nos capacitar para que a gente, fora da igreja, da congregação, igreja, templo, fora do templo, a gente faça alguma coisa para Ele, né? Nem todo momento o corpo pode estar junto, mas nós temos a nossa obrigação de estarmos sempre em atuação. Então, tudo com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Amar. Você vê que qual é o primeiro mandamento que Deus deu?
Ele usa a primeira palavra. Qual é? O verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, quando eu deixo de ir à congregação, será que não está faltando um pouco de amor, irmãos? Quando eu deixo de ler a palavra, porque a palavra às vezes é escrito, né? Então cansa, então eu não vou ler. Tô cansado, não vou ler hoje não vou ler e deixo a Bíblia lá quietinha, né? Será que não está faltando um pouco de amor? E assim vai, amados, assim vai. Todas as coisas que a gente pode fazer para o Senhor, ou para o bem do próximo, que a gente deixar de fazer, a gente pode fazer e a gente deixar de fazer, por N motivos, seja qual for, será que não está faltando um pouquinho desse amor, ou está faltando amor no coração da gente? Né? Nisso pensai, nisso pensai. Então essas duas palavras, em 1 Coríntios, são muito, muito pertinentes. Vigiai, porque você vigiando, você vai estar firme na fé, estar firme na fé. E você vigiando, estando firme na fé, você tem capacidade de se portar varonilmente, honrosamente e se fortalecer. Né? Uma palavra vai desembocando na outra, vai desencadeando. Isso é uma cadeia, né? Vigiar, estar firme, portar-se varonilmente e se fortalecer. E tudo isso feito com amor. Amor, irmãos. Tudo isso feito com amor. Deus é assim, amados. Deus nos quer com amor. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu estou aqui conversando com vocês, já é quase uma hora. E parece que eu percebi algo ali na porta, do lado de fora. É assim, amados. É assim. Se a gente deixar, a gente é atacado, né? Então, portai-vos com amor, tudo com amor. Amém, amados? Eu estou gravando meu vídeo com amor. Amor por vocês, amor ao meu Deus, porque eu estou transmitindo a sua palavra, né? Amor ao meu Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. O meu Deus, acima de tudo, acima de todos. E amor aos meus irmãos. Amor a mim, né? E amor aos meus irmãos. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Tudo com amor. Ler a palavra é muito bom. Certa ocasião, irmãos, eu estive sem óculos, né? Perdi meu óculos, fiquei sem óculos. E esses dias foi como um teste para mim, sabe? Porque eu sempre tive condições de ler a Bíblia, né? Sempre tive óculos, sempre tive condições de ler a Bíblia. Desde que eu me tornei crente em Jesus, eu já usava óculos. Eu uso óculos desde os meus 28 anos. E eu me converti com 33. Então, eu já usava óculos. Nunca me faltou óculos para eu ler, né? Houve um período que eu fiquei muito doente, que eu tive meningite, que eu também não podia ler, porque meus olhos, eles embaçaram. Não havia óculos que desse jeito. Aquele período foi terrível também, mas eu estava muito doente, muito debilitado, eu não pude sentir algo como eu senti agora, que eu vou falar para vocês, né? Então, dias atrás eu perdi meu óculos, aí imediatamente eu fui na ótica mandar fazer esse que eu estou usando agora, né? E eu li a Bíblia que está aqui no telemóvel, no celular, né? Mas mesmo estando no celular, que eu posso aumentar, ela ficava ainda muito embaçada, então eu lia com muita dificuldade, muita dificuldade. E aquilo me angustiava, porque eu queria ler a palavra, então eu lia pouquinho, porque era muito, muito difícil e acabava doendo meus olhos, às vezes me dava até dor de cabeça, né? Por eu forçar tanto os olhos, né? E aí chegou o dia de eu ir lá pegar meus óculos, peguei meus óculos quando cheguei em casa. Meus irmãos, quando eu peguei a Bíblia para ler, eu peguei esta mesma Bíblia com tanto prazer, mas com tanto prazer, irmãos. Quando eu abri, eu senti uma alegria no meu coração de ler, de abrir a Bíblia e comecei a ler, irmãos, ler. Ela como se fosse um doce, sabe? Como se fosse um doce para mim naquele momento. Então foi quando eu percebi o quanto que eu amava a Bíblia, o quanto eu amo a Bíblia.
eu não posso deixar de ler a palavra de Deus. Não posso, no mínimo, 2 vezes no dia eu paro para ler a Bíblia. 2, 3, 4, 5 capítulos. Não é versículos não, irmãos. Eu separo, eu leio capítulos. Normalmente de manhã eu leio o Antigo Testamento, não, normalmente de manhã eu leio o Novo Testamento e à noite o Antigo Testamento. Eu faço assim. Primeiro o Novo Testamento, porque é o meu Jesus, né? Fala do meu Jesus. E segundo o Antigo Testamento, é onde a gente conhece toda a história de Israel, a criação do mundo, a criação do próprio ser humano, de todos os seres viventes, a formação de Israel, desde Abraão, né? Deus se propôs a formar um povo, e aí veio Jacó se transforma em Israel, e aí nasce a nação de Israel, né? Então, maravilhoso, é muito gostoso. Depois a gente vai vendo todos os profeta Isaías, que é maravilhoso, é um profeta messiânico, né? É maravilhoso ler o livro de Isaías, como conforta, como faz bem o coração. E os outros mais, tanto faz os profetas maiores quanto os menores. Menores porque os livros são pequenininhos, não é porque eles são insignificantes em relação aos outros, não, é porque os livros são pequenininhos, né? Então todos os livros são muito bons, né? Encerrando em Malaquias. E aí a gente entra para o Novo Testamento, nos 4 primeiros evangelhos, a gente vê todo acontecimento do nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Depois vem as cartas paulinas, que coisa maravilhosa, as cartas paulinas. E é nas cartas paulinas que eu tirei essas 2 palavras hoje, esses 2 versículos hoje em Coríntios, né? 1 Coríntios. Coisa maravilhosa, as cartas paulinas. Quanta sabedoria Deus deu para este homem, né? Grande apóstolo. E por fim, Apocalipse, irmãos, Apocalipse. Ai, meu Deus. Então é maravilhosa a palavra. Fazei tudo com amor, amados, tudo com amor. E eu amo vocês, viu? Mesmo não conhecendo, podem ter certeza. Estou fazendo isso com amor. Eu gostaria de estar vendo vocês agora. Não é nem live, né? Para eu poder imaginar que eu estou vendo vocês. Mas eu gostaria de poder estar vendo, sabe? Eu gostaria que nesse momento realmente nós estivéssemos numa congregação e que vocês estivessem todos na minha frente e eu pudesse dizer isso para vocês diretamente. Amo vocês, irmãos. E eu falo isso na igreja, irmãos. Eu falo para os meus irmãos, eu não tenho vergonha de dizer. Eu começo a olhar para aquelas carinhas, né? Domingo agora, eu estou novo nessa igreja aqui, como eu falei, e domingo agora o pastor me chamou para lecionar na Escola Bíblica Dominical, a EBD, né? Para a classe de adultos, que é a nossa classe, né? E eu então me preparei para lecionar e dei a minha aula. E quando eu olhei para aquelas carinhas, irmãos, me dá uma ternura, sabe? Eu olhava para aquelas carinhas, aqueles irmãos me olhando ali, atentos, uns sorrindo, outros mais sérios, sabe? Sorrindo assim, porque eu senti que eles estavam gostando do que eu estava a falar ali. Então, dá uma ternura, dá uma vontade de fazer carinho em todo mundo mesmo. Eu sou assim, meio manteiga derretida, né? E é amor, sabe? É amor. Então eu fiquei muito feliz depois quando acabou o culto, no final acabou o culto, os irmãos vieram falar comigo. Foi uma surpresa para mim, porque muitos vieram falar comigo de diversas coisas e foi muito bom, foi muito bom. Então estou feliz, Deus me levou para o lugar certo. Então o próprio Senhor nos leva para a congregação certa, irmãos. Se a gente estiver na presença dEle, se a gente estiver a vigiar, e se a gente está firme na fé, se a gente se portar varonilmente, Ele vai nos ajudar, nos fortalecer ainda mais, nos levando para uma congregação certa. Amém? Nunca duvide que o Senhor é poderoso para tudo. Porque o próprio Senhor Jesus disse, ao homem há coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E pode existir 1000 congregações perto da sua casa. 999 não são boas, mas aquela que é boa, Ele vai te apontar ela, Ele vai te mostrar. Se você está na presença dEle, Ele vai fazer isso, amado. Vai te apontar aquela ali, vai para aquela ali é a minha igreja. Tem muita igreja que não é mais de Jesus, né? Mas a igreja de Jesus Ele vai apontar. Tá bom? Deus abençoe vocês grandemente, tenham uma excelente noite, né? Que vocês sonhem com os anjinhos, que Deus possa revelar
coisas eternas para vocês durante esta madrugada. Se Deus tocar no seu coração na madrugada, levante, irmão, levante, ore ao Senhor, né? E eu também, se Deus tocar no meu coração, que eu levante, porque às vezes dá uma preguiça, e aqui ainda continua frio, né? Então, levantar de madrugada com esse frio é uma coisa, mas quando Deus nos fortalece mesmo, a gente levanta, joga o cobertor para o lado, a gente levanta. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? E um dia a gente vai se encontrar. Eu espero no Senhor que um dia a gente vai se encontrar. Todos. Lá na glória. Amém, amados? Deus abençoe.